Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá! Oi, meu nome é Roberta e eu fui convidada pelo Diego para dar uma aulinha sobre visão computacional. Inclusive, já aproveito a oportunidade para agradecer a ele pelo convite. É uma honra estar dando essa aula. Essa aula faz parte do mini curso de Introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial, ok? E bom, durante essa aula eu vou falar um pouco sobre visão computacional, introduzir o que é visão computacional, falar um pouco sobre a prática, as técnicas de visão computacional, o que a visão computacional está mudando no mundo, o que está mudando no seu dia a dia. E eu espero que ao final dessa aula você consiga ter uma ideia do que é visão computacional, definir visão computacional. Porque muitas vezes a gente olha é, a notícia e os sites, ou até mesmo em qualquer rede social, e a gente vê alguma coisa, um AI fez algo tal, e aí a gente acha que é uma mágica que está acontecendo. E apesar de ser uma caixa preta para muita gente, e até para quem trabalha na área, às vezes, não é tão assim mágico assim, apesar de eu achar incrível e maravilhoso, mas tem sempre uma verdade por trás, uma técnica por trás, e sempre tem gente estudando atrás disso. Então, por isso eu vim introduzir isso e falar um pouco sobre a introdução, a prática e também as aplicações, ok? Bom, eu vou começar me apresentando direito. Como eu já disse, meu nome é Roberta e eu sou física, formada pela USP. Eu tenho experiência em física computacional, eu trabalhei por volta de 2, 3 anos com física computacional, no grupo de física computacional da USP. E então eu fiquei, bom, trabalhando com machine learning, com simulações numéricas e, enfim, muitas coisas em física computacional. Atualmente eu faço mestrado em astrofísica, também pela USP. A minha área de pesquisa atual é buracos negros e deep learning. Basicamente eu quero simular o ambiente em torno de um buraco negro usando deep learning. A astronomia é uma das áreas, e eu até vou falar nessa aula, que assim, o Deep Learning e Machine Learning está chegando com tudo, porque é uma área que está necessitando urgente de uma técnica nova, de uma ferramenta nova. E então essa é uma das propostas do meu trabalho, que é oferecer uma nova ferramenta, principalmente para a física de buracos negros. Então, para entender buracos negros e ter uma ferramenta como o Deep Learning. Esse é o meu projeto que eu estou finalizando aí pelos próximos meses, ok? Bom, se tiver alguma pergunta sobre o meu trabalho, sobre minha área ou sobre essa aula, meu Twitter é import_hobbs. Eu fico lá, é basicamente a única rede social que eu uso, e eu falo bastante sobre buracos negros e machine learning lá. E também eu tenho uma conta chamada, eu vou falar em português, mas é AIThreadBR. E lá eu falo um pouco sobre AI. Eu crio threads discutindo AI de uma forma mais dinâmica, mais com GIFs e imagens e exemplos e um pouco de humor também. Então eu faço threads sobre isso, ou às vezes eu coloco só alguma curiosidade, uma thread pequenininha falando algo que aconteceu. Eu tento geralmente pegar papers e transformar essa linguagem acadêmica numa linguagem mais, assim, que todo mundo dê pra entender, ok? Então, bom, tá aí, vamos começar a aula. Isso aqui é um sumáriozinho do que eu vou apresentar nessa aula, ok? Então, primeiro a gente vai começar com a introdução, e como eu disse no começo, a introdução eu vou falar sobre o que é a história por trás, as definições,
os desafios que a visão computacional encontrou no decorrer dos anos, os avanços também, porque além do desafio teve os avanços, e vou falar como o Deep Learning como se encontra em conjunto com essa área e o que ajudou ou piorou, enfim, a gente vai falar sobre isso. Depois disso eu vou falar um pouco da prática, como a visão computacional funciona, ou seja, tentar desvendar um pouco dessa caixa preta que é a visão computacional. A gente vai falar sobre antes, quando era sem Deep Learning, atualmente com Deep Learning. Eu vou falar um pouco de uma das técnicas, em especial redes neurais convolucionais, que é as redes neurais que eu trabalho no meu projeto. Então eu senti mais a vontade de falar sobre elas, e elas é uma das mais importantes, acredito, hoje em dia. E vou dar alguns exemplos práticos, então vou tentar mexer um pouco com código com vocês, ok? E por fim eu vou falar de aplicações de forma geral. Eu dei alguns exemplos e para mostrar como a visão computacional está realmente mudando o mundo. Então, bora começar. Começando com o que é visão computacional. Aqui tem 3 definições, ok? 3 definições de 3 autores diferentes, mas são de 2 sites. É o Towards Data Science e o Machine Learning Mastery. Esses sites, inclusive, quem tiver interesse de continuar o curso, trabalhar com Deep Learning e tudo mais, eu recomendo, porque para quem está começando, esses sites são maravilhosos. Eu até hoje, às vezes, eu uso para tirar alguma dúvida e tudo mais. Então, eu recomendo usar os dois. E, inclusive, quando alguém pede recomendação para mim, são esses sites que eu passo, tá? Então, começando com a primeira definição, o que é visão computacional? Imitar a capacidade visual humana com modelos computacionais, possibilitar que computadores identifiquem e processem objetos e imagens da mesma forma que humanos fazem através da visão, técnicas que ajudam o computador a ver e entender objetos através de imagens e vídeos. Então, vocês podem ver que todos eles convergem para o mesmo ponto, que é ter a capacidade visual humana e também a capacidade de interpretação humana. E isso é bastante importante para você ter ideia, porque isso já vem de muito tempo, essa ideia de querer um computador, uma inteligência artificial de fato, que tenha toda a capacidade humana. E aqui a gente está falando sobre a capacidade visual humana, porque uma das formas que a gente interage com o mundo é pela capacidade visual, é pela visão. Então assim, para nós é muito simples, e eu vou dar um exemplo de capacidade visual. Isso pode até ser um pouco, nossa, mas é algo tão simples assim, e tem até uma área sobre isso? Tem, e eu vou explicar por que para nós é simples e para visão computacional não é tão simples assim, ok? Mas eu juntei essas 3 em uma definição só, para, assim, quando alguém perguntar para você, o que é visão computacional, essa é uma definição que junta com tudo, que é: visão computacional é a área que tem como objetivo o estudo de como computadores podem ver e compreender imagens e vídeos, tendo como base a visão e compreensão humana, ok? Porque quando a gente fala apenas a visão, a gente só está querendo enxergar algo, né? A gente só está, enxergar é fácil. Agora, compreender o que tá vendo, identificar o que está vendo, ter esse processamento do que você está vendo, é um passo além. E também eu vou discutir sobre isso, sobre essa questão da intuição, e que é uma questão muito importante na visão computacional, ok? Então, de novo, visão computacional é você querer dar imagens e vídeos para uma máquina, para um computador, e ele ter uma visão, ele conseguir extrair informação dessas imagens e desses vídeos, da mesma forma como a gente extrai, ok? Ou pelo menos como base da forma como a gente extrai, ok? Eu vou começar com um exemplo, para vocês terem uma ideia do que é visão computacional. Eu deixei essa foto aí por algum tempo, e eu tenho certeza que você já, na hora, já chegou. É um gato que a gente está vendo aqui. A gente tem um gato, tem um prato, também tem um garfo, uma flor, um saleiro. Então, apenas olhar para essa foto, a gente já consegue identificar muita coisa. Inclusive, se eu for identificar tudo que tem nessa foto, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas a gente consegue ver que no foco, pelo menos, tem outros objetos. Tem uma xícara, uma colher, uma água. Atrás do gato, fora de foco, tem acredito que seja porta, tem uma espécie de uma escada ali, grama. Então, assim, para nós é muito fácil a gente olhar para essa foto e identificar todos os objetos que estão contidos nela, ok?
Porém, essa foto é um pouco mais simples, porque não dá questão de um feeling de dinâmica, né? Então, eu vou mostrar uma outra foto, que é essa de um jogador de basquete. O jogador de basquete, ele arremessou a bola em direção à cesta. A gente também pode fazer uma atividade de identificar, mas aqui eu quero que tenha outra atividade, que é... A gente olha essa bola e a gente sabe que essa bola vai simplesmente cair. Vai cair ou dentro da cesta, provavelmente dentro da cesta, pelo ângulo que ela tá caindo, ou mas sim, de qualquer forma ela vai cair no chão. Por quê? Porque gravidade, peso, ela vai descrever uma parábola, a gravidade vai agir, e aí ela vai cair. Enfim, também tem questão de... A gente pode ir até mais fundo na física, de energia cinética, energia potencial, conservação de energia, resistência do ar, enfim, tem muita coisa que a gente pode analisar, mas a questão é, a bola vai cair, e a gente sabe que a bola vai cair. Por uma foto, a gente sabe que essa bola vai cair no chão. E isso é bastante importante, porque só com uma foto a gente já consegue ter essa compreensão. E então a gente já tem duas coisas aqui. Primeiro, a identificação, que foi a identificar os objetos da foto. E em segundo, ter a compreensão, que é, olha, tem uma bola, primeiro, identificação, e segundo, e a bola vai cair, ou seja, compreensão do que a gente está vendo. Então, e também a questão de a gente olhar e saber que é um jogo de basquete, isso também é compreensão, uma coisa. Então, assim, é isso que a gente quer que o computador faça. O computador olhe para essas imagens e tenha essa mesma compreensão e identificação que a gente tem. Mas isso não é tão simples para ele. Então, a partir daqui eu vou começar a falar sobre isso, ok? Mas antes de entrar em detalhes de visão computacional, eu vou descrever um pouquinho da linha do tempo, que não é nada novo, tá? Essa ideia de querer que um computador aprenda ou veja algo e tire conclusões de uma foto, de um vídeo, não é uma coisa nova. É uma coisa que já vem desde 1963, que começou com Larry Roberts. Ele se considera o pai da internet e ele é conhecido como o pai da visão computacional, pelo menos o pai da visão computacional antiga, porque depois, mais pra frente, tem o pai da visão computacional moderna. E ele começou um trabalho sobre como extrair informações 3D via imagens 2D. Tá? O trabalho dele chama Machine Perception of Three-Dimensional Solids, ok? Então, a partir daí, ele já vem a ideia de tirar informação de uma imagem, certo? Então, você tem uma foto 2D e tirar uma informação 3D, ou seja, você vê uma foto de uma cadeira e você sabe que aquela cadeira é em 3D, você sabe como que é uma cadeira no mundo real. Então, depois disso, veio o Marvin Minsky e o Seymour Papert, e com o The Summer Vision Project. O que foi o The Summer Vision Project? Eles pegaram alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, no MIT, e eles deram um projeto de verão para esses alunos, que era simplesmente pegar uma câmera, conectar no computador e fazer o computador descrever tudo que a câmera viu. Te lembra alguma coisa que eu falei? De computadores ver imagens e tirar a informação dela? Pois isso aí a gente vai até falar que... A gente viu que já não deu tão certo assim, porque é uma área que até hoje tem gente trabalhando nela, então assim, não era uma coisa tão simples. Então, para vocês terem uma ideia de que na década de 60, isso aí era até considerado uma coisa simples, mas não tinham percebido o quão profundo é essa questão de visão computacional até lá, ok? Então, tanto que a gente está aqui em 2020 falando sobre visão computacional. Então, assim, para vocês verem que não era simplesmente um trabalhinho de um aluno de pós-graduação feito no verão, certo? Inclusive, tem acho, doutorandos e doutorandos trabalhando nisso. 4 anos. Então. Depois, em 1971, veio Huffman e Clauss. Eles não trabalharam juntos, eles só chegaram na mesma conclusão, com trabalhos diferentes, mas com a mesma conclusão e de forma completamente distinta um do outro. Um trabalho de classificação de linhas. Isso era basicamente pegar contornos e saber o que aquele contorno está dizendo em 3D, ou seja, um contorno em 2D e transformar em um objeto em 3D, que é muito parecido com o que o Larry Roberts propôs em 1963. Então, quase 10 anos depois, a gente tem o Huffman e Clauss entrando nessa linha de trabalho, ok? Aí veio o David Moore
com o livro dele chamado Vision. Inclusive, se não me engano, ele que é o considerado o pai da visão computacional moderna, tá? Então, por isso que eu até falei que ele é o pioneiro na visão computacional como ela é hoje, porque ele foi um neurocientista, também do MIT, que ele estudou como o cérebro processa informação, ou seja, como o cérebro recebe informação dos olhos e processa essa informação. Então, a partir daí, porque até então a gente não tinha essa ideia de, vamos fazer o computador imitar como os humanos enxergam as coisas. A partir de 1979, a ter essa linha de pensamento. Vamos tentar imitar o campo visual humano, ok? E foi com David Marr, quando ele propôs isso. Então, tem esse livro Vision. Eu não li, mas eu vi muitas reviews quando eu estava fazendo essa apresentação e procurando sobre o trabalho de David Marr. E parece muito bom quem estiver interessado em visão computacional, ok? Foi em 1980, um ano depois de David Marr ter estudado e ter chegado às conclusões, que o Kunihiko Fukushima, ele propôs o neocognitron. Esse neocognitron, ele foi precursor das redes neurais convolucionais, tá? Que eu vou falar mais pra frente. Hoje as redes neurais convolucionais são a técnica mais usada em visão computacional, assim, de longe, e eu vou explicar por que elas são e por que elas dão resultados de fato. E foi ele que propôs em 1980, ok? Ele propôs isso com base em como a gente enxerga, em base nos nossos olhos. Então, ele propôs os filtros como se fossem as células do nosso olho que captam luz e cor e em tudo mais. Não sou boa de biologia, mas eu sei um pouquinho sobre o trabalho do Fukushima. Paul Viola e Michael Jones, em 2001, se eu não me engano também do MIT, eles propuseram um reconhecimento facial em tempo real, que tem o nome de Viola Jones, por causa deles. Então, esse foi o primeiro trabalho de reconhecimento facial em tempo real. Então, assim, ao mesmo tempo que a câmera vê, consegue reconhecer fácil. Hoje a gente já sabe que até nos próprios celulares, assim, no meu celular tem reconhecimento facial, você vai em banco, tem reconhecimento facial, em qualquer lugar tem reconhecimento facial. Então, assim, tudo começou em 2001, ok? Que não é tanto tempo assim, se for pensar. Em 2009, o Google começou com um teste com carros autônomos em estradas. Então, até então, não tinha colocado em estrada ainda para trabalhar, ou seja, porque tem a questão de outros carros e pessoas, e enfim. Então, foi em 2009 que isso começou. Em 2012, o Google Brain, ele propôs, então, o reconhecimento de gatos. Então, não é mais só seres humanos agora, a gente está reconhecendo gatos também. Então... E em 2016, que virou notícia, acho que no mundo inteiro, o DeepMind propôs, então, o AlphaGo, que, acho que, se não me engano, foram 3 dias de partida. E o AlphaGo ganhou do campeão mundial de Go. Inclusive, é considerado um dos jogos mais difíceis. E então, foi, assim, basicamente uma vitória para a visão computacional, enfim, a inteligência artificial. E, bom, e o futuro... tem um research que, se não me engano, o nome é Computer Vision Thematic Project, ou Thematic Research, alguma coisa assim. Depois eu posso mandar o link pro Diego, que fala o que a gente espera no futuro. Então, assim, eles esperam que para 2030, assim, eles têm umas ideias meio assim, polêmicas, mas eles esperam que em 2030 todos os governos vão ter inteligência artificial, reconhecimento facial para reconhecer e segurança e tudo mais. Também tem a questão de política, ele fala bastante de política, de que os governos vão ter que botar lei por causa de reconhecimento facial. Então, assim, é uma coisa meio assim... Eu até não coloquei aqui justamente por isso, porque são assuntos bem polêmicos, mas quem tiver interesse em procurar, eu mando links, sem problemas, então, assim, tá tudo direitinho lá, ok? Porém, bom... Vocês viram a linha do tempo, e aí vocês estão vendo que são anos e anos, assim, mais de 50 anos, quase 60 anos, trabalhando nisso. Então, por que isso se tornou um desafio se antes era considerado um projeto de pós, né? Como eu disse, o Minsky e o paper em
em 1970, na década de 70, eles propuseram esse trabalho como para um aluno de pós-graduação. Mas por que isso é um desafio? Bom, a primeira resposta é: não sabemos como a visão e percepção humana funciona. Existe trabalho de psiquiatra, existe trabalho de neurologista, existe trabalho de médicos e de biólogos e tudo mais, então... mas ainda assim a gente não tem 100% de certeza como a nossa visão funciona. Como que... a gente sabe como o olho funciona, mas a gente não sabe como esse processo de passar informação para o cérebro funciona direitinho, a gente não sabe. Então, esse é um dos problemas. Então, a gente, tem aqui a foto de um olho, como essa informação passa para essa parte aqui do electrical impulses e nervo óptico, a gente não sabe, enfim. Então, isso é um dos obstáculos, digamos assim. O segundo obstáculo o mundo visual é complexo. O que eu quero dizer com isso? O mundo visual é complexo porque a gente vive num mundo onde tem ângulos diferentes, posições diferentes, iluminação diferente. Então, pode ter ruído, pode não ter ruído. A gente pode, sei lá, ver algo através de um box de banheiro e deixar tudo embaçado. Então, assim, o mundo visual é muito complexo. Até deixei uns exemplos aqui pra vocês, ó. Por exemplo, a gente sabe que essas 4 fotos são fotos de gato, certo? Só que o primeiro gato, tá dentro de uma caixa. O segundo, o gato quase se mescla com o fundo. O gato é tão branco e o fundo é branco também que os dois quase se mesclam. A terceira foto é um gato dormindo e a foto só da cara dele, ou seja, é um zoom na cara dele. E a quarta foto é um gatinho com gramas na frente dele. Então, assim, nós sabemos que é um gato, mas como que a gente faz para passar essa informação para um computador, certo? Então, isso aqui ainda são exemplos poucos ainda, mas tem a questão de iluminação, tem a questão de ruído, enfim. Então, tem outro cara. E, por fim, tem a capacidade de intuição e conexão com a lógica. Recentemente, em novembro, eu participei de um congresso no Uruguai, de um maior congresso de inteligência artificial, e lá o Yoshua Bengio, que é um dos maiores nomes da inteligência artificial no mundo, ele deu uma palestra e ele até falou que o maior problema da inteligência artificial, da visão computacional, é a conexão com a lógica. E isso foi para mim um mind blow, porque a gente sempre pensa que computadores são muito bons em lógica, certo? E ele falou, não, a capacidade de intuição de um computador é boa, porque a intuição vem mais de observação. Então, se a gente faz o computador observar, quer dizer que isso é bom. Mas como que a gente faz ele conectar isso com a lógica? A gente não sabe isso, não tem isso. Então, isso pra mim foi... Eu lembro que eu fiquei na cadeira e eu fiquei olhando a palestra, assim, tentando pensar no que eu tinha acabado de escutar. E até hoje, pra mim, é um mind blow, assim. Inclusive, tem a palestra online. Depois eu também posso mandar o link também. Então, assim, mas eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe nessa última, justamente porque é meio complexo, tá? O Nando de Freitas, uma vez disse, numa palestra, ele é do DeepMind, também é uma das cabeças na visão computacional e em Machine Learning. A natureza não resolve equações. E isso é verdade. A natureza não simplesmente... Você não joga uma bola e a natureza não vai resolver a equação da força gravitacional, a equação de peso. Ela não vai resolver. A matemática é uma linguagem como a gente descreve isso, como a gente usa a lógica para descrever isso. Então, a matemática e a física. Então, isso é a nossa lógica. Foi nós, seres humanos, que usamos isso para descrever o mundo ao redor, certo? Então, isso aqui são alguns exemplos, como eu disse, da bola. A gente observa uma bola. Então, alguém arremessa uma bola, a gente observa. Aí a bola vai descrever uma parábola e cair. Isso é a nossa intuição, porque a gente sabe. E por fim, a gente vai conectar com a lógica. A gente sabe que P é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, por isso que a bola vai cair. Porque P é igual a massa da gravidade, então vai cair. Ou a gente pode usar também, como eu disse no começo, energia cinética e energia potencial. A gente pode usar a conservação de energia, mgh é igual a mv ao quadrado dividido por 2. E aí encontrar o que a gente precisa. Tá? E chegar à conclusão de que a bola vai cair. Bom, esses dois primeiros, eu até marquei aí nesse quadradinho azul, o computador faz bem.
porque isso vem boa parte de observação. Então, o computador observa e ele consegue intuir, porque assim, ele observou várias vezes alguma coisa, ele consegue intuir. Por exemplo, um gato. A gente pode mostrar muitas fotos de um gato, eu até vou mostrar daqui a pouco também, e ele vai chegar à conclusão de que o gato é um gato. Porém, ou a gente pode mostrar a foto de uma bola caindo, tipo um vídeo de uma bola caindo, depois a gente vai mostrar o que acontece com essa bola. O computador vai chegar à conclusão, a bola vai cair. Isso é algo que dá para fazer por observação. O problema tá conectar com a lógica. Como eu disse, o exemplo da bola mesmo pro computador. A gente pode mostrar vários vídeos pro computador de uma bola caindo. Depois a gente mostra um frame pro computador e manda ele prever. Ele pode prever que a bola vai cair, mas ele não consegue prever que a massa é igual a vezes a aceleração da gravidade. Ele não sabe isso, sabe? Porque ele não tem uma lógica para pensar que a bola tá caindo por causa da gravidade. Então, o ponto aqui é um pouco assim, é um pouco da lógica, porque o computador não consegue fazer isso, intuição, observação com a lógica, ok? Porém, nem tudo é assim tão desesperador, digamos assim. A visão computacional teve um avanço grande, como a gente pôde ver naquela linha do tempo. E por que a visão computacional hoje em dia tem um avanço ainda maior do que antes, do que na década de 70, na década de 60? Bom, primeira coisa é a quantidade de dados. A gente vive no mundo do Big Data, então são 3 bilhões de imagens compartilhadas diariamente. Então, assim, é muita imagem, é muito vídeo, é só você entrar no YouTube, você sabe quantos vídeos tem lá. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre... Se você for assistir todos os vídeos no YouTube, vai demorar muitos anos, assim, não dá nem pra fazer isso em uma vida. Então, existe muito dado. O segundo motivo é o uso de Deep Learning. Eu vou mostrar um plot pra vocês, de que desde que o Deep Learning introduziu as técnicas de Deep Learning para a visão computacional, melhorou muito. E isso se deve às redes neurais convolucionais, às redes neurais adversárias. Então, o Deep Learning ajudou muito e desde 2011, 2012, mais ou menos, então assim, graças a isso, a visão computacional passou a avançar ainda mais. O terceiro motivo é o investimento na área, porque ciência precisa de investimento. Então, são 48 bilhões de dólares no mercado atualmente, o quanto a área de visão computacional está valendo no mundo, tá? E também a capacidade computacional. A gente tem melhores hardwares, tem a introdução de GPU, TPU. Então, por exemplo, a NVIDIA, que está com os GPUs e não só para games, também está entrando no mercado de inteligência artificial e visão computacional. Contudo, as TPUs também, que o Google está assim, fazendo campanha e propaganda demais sobre TPUs, então a capacidade computacional melhorou bastante também. Então, tudo isso contribuiu para um avanço da visão computacional, tá? Aqui, como eu disse, eu ia mostrar o plot, né, de quando teve a introdução de Deep Learning na área de visão computacional. Esse plot é de um paper de 2017, que compara o estudo da comparação humana com performance de Deep Learning, visão computacional com Deep Learning. Aqui vocês podem ver que o ser humano perdeu para todos praticamente. São cerca de 6, acredito que são 6 modelos de redes neurais de Deep Learning. E dá pra ver, o humano simplesmente perdeu todas. A acurácia é basicamente a porcentagem. E então, pra você ver, e o melhor, se não me engano, foi a Google Net. Então, ok. Então, bom, o computador anda melhorando bastante. Então, assim, desde que o Deep Learning entrou nessa área, as coisas estão melhorando. Então, bom, agora eu quero entrar um pouco na questão da visão computacional e como ela funciona. A visão computacional, como eu disse, ela quer imitar a capacidade visual humana. A principal parte da capacidade visual humana é a questão de observação. Então, a gente aprende observando. Desde que a gente é criança. Um bebê, ele nasce já observando o mundo ao redor dele. E o principal órgão que ele utiliza é a visão. Tem a audição também, mas principalmente a visão. E isso, como eu disse, um computador pode fazer.
questão da observação, a gente pode simplesmente alimentar muitas fotos de gatos para o computador e ele vai chegar à conclusão de que isso é um gato. Então assim, como eu disse, a parte de observação não é um problema. O problema é como isso funciona, certo? Antes do Deep Learning, a primeira coisa tinha que obter dados, então muitos dados também. E os dados tinham que passar por um processo de preparação antes, que, sim, para cada um deles tinha que dar informação individual. Por exemplo, cor, se tem linhas verticais, se tem linhas horizontais. Por exemplo, se é um rosto, tinha que dar a posição dos olhos, o ângulo entre os olhos, a distância entre os olhos, o tamanho dos olhos, a posição de orelhas, as distâncias no rosto. Estou falando isso de um rosto. Agora, imagina uma imagem um pouco mais complexa. Também, além disso, tinha que levar em consideração a questão de iluminação, ângulo, posição da imagem, tudo isso entrava individualmente para cada dado. Então, era um processo de preparação muito longo que gastava muito tempo. Então, assim, não compensava e os resultados nem eram tão satisfatórios assim, porque você não tem como generalizar tanto assim para cada um, certo? Sempre vai ter um dado teste que vai ser diferente de todas as informações que você deu anteriormente. Depois do Deep Learning, eles entraram com a possibilidade de dar informação como grayscale, ou RGB da imagem. Então, o grayscale é basicamente essa primeira imagem que eu estou mostrando aí, de 1 e 0, tá? E nisso aqui a gente está vendo uma foto de um A. Então, no A é um A, o B é agora em formato de pixels, o C está em binário, uma matriz binária, e o D é um vetor binário. Simplesmente pegou a matriz e transformou num vetor. Sem problema. Então, isso aí é um grayscale. Então, 1 é onde é preto, 0 é onde é branco. Ok? Ou a gente podia também dar o RGB, ou seja, o Red, Green and Blue da imagem. Então, aqui está um exemplo de 3 matrizinhas que formam uma imagem, que é Red, Green and Blue, na ordem. Que geralmente vai de 0 a 255. Se não me engano, 0 é preto e 255 é branco. Se não me engano, e tem as cores e tem as intensidades entre 0 e 255. Então assim, já viu a diferença que tem aqui, porque antes do Deep Learning, a gente tinha um processo de preparação muito grande. Muito grande. Depois eu vou mostrar na prática como vai ser fácil o processo de preparação com o Deep Learning, que a gente vai conseguir fazer nesse vídeo. Agora, com o Deep Learning, a gente consegue fazer isso com o Grayscale ou RGB da imagem. Então, virou uma coisa bem mais simples do que antes, do que ter que dar todas as distâncias e calcular tudo e tudo mais. Bom, como eu mostrei para vocês, tinha uma matriz binária, né, no comecinho aqui, a matriz, no caso, a matriz B, e um bloquinho de 3 matrizes RGB da imagem. As redes neurais convolucionais, elas foram desenvolvidas justamente para analisar esse tipo de imagem 2D. Porque a imagem 2D nada mais, nada menos é do que matrizes. Matrizes e tensores. Então, elas já foram desenvolvidas com essa ideia. Elas são baseadas no córtex visual do olho humano, como eu disse no começo, que é pelo Fukushima. Elas foram introduzidas pelo Fukushima com base no olho humano. E diferente das redes neurais normais, as que você já está acostumado a ver, com bolinhas e tudo mais, elas mantêm os aspectos espaciais das imagens, ou seja, as coisas permanecem no mesmo lugar espacialmente, digamos assim. Por exemplo, aqui nessa fotinha que eu tirei desse site Unity AI, você está vendo que a mão do robô passa uma informação, a mão inteira passa a informação para a próxima matriz. Então, assim, ela simplesmente não separa. Agora, uma rede neural normal de bolinhas, poderia ser que essa mão se separa, o pixel de cima e o pixel de baixo se separassem na hora que fosse abrir o vetor. Então, isso já é uma mudança grande, e é por isso que as redes neurais convolucionais são usadas para tratar imagens, principalmente imagens 2D e até mesmo 3D. Tem casos de vídeos que passam por redes neurais convolucionais, as chamadas redes neurais convolucionais 3D. E aqui é uma rede neural que começa com uma imagem e termina com output vetor, que seria, eu acredito, um tipo de classificação.
Mas também há redes neurais convolucionais que entram como imagens e ela responde com uma outra imagem também. Também pode ser. Então, assim, as redes neurais convolucionais, elas abrangem muita coisa e por isso que elas acabaram sendo tão úteis assim, ok? Mas vamos entender um pouco mais as redes neurais convolucionais, mas entrar na prática para a gente começar a aula no Python. Primeiro, tem a camada de input. Essa é a informação que você quer dar para a rede. Geralmente é em forma de imagem 2D, ou como eu disse, pode ser um vídeo em 3D também. Por exemplo, nesse exemplo, eu peguei um gato e separei em RGB. E é essa informação que eu vou dar para a rede. Lembra quando eu falei que antes do Deep Learning tinha uma preparação da imagem muito grande? Agora não. Agora a imagem de input pode passar por um processo de preparação antes de ser alimentado para a rede. Tipo, por exemplo, a gente pode separar ela em RGB, a gente pode normalizar, a gente pode cortar essa imagem, que é muito mais simples, computacionalmente falando, do que o que a gente está, por exemplo, pegar a distância do olho do gato, ou a distância das orelhas do gato, enfim. Então, agora ficou muito mais fácil. A gente simplesmente normaliza, ou pega o RGB, a gente faz uma preparação muito mais fácil, ok? A camada convolucional, ela é a camada, digamos assim, a estrela das redes neurais convolucionais, tanto que as redes neurais levam o nome dessa camada em específico. Essas camadas são as camadas que vai ter o aprendizado. E esse aprendizado vai ocorrer pela forma de filtros, via de filtros. Então, aqui eu vou depois mostrar direitinho esse GIF aí, eu vou parar esse GIF e mostrar, mas aí tá mostrando mais ou menos um processo de convolução, que é um filtro, que seria essa matriz amarela, que tá passando por cima de uma outra matriz. E tá fazendo uma operação de convolução e obtendo os resultados. Ou seja, essa matriz amarelinha tá pegando informação da matriz verde e passando para a matriz cor-de-rosa, ok? Então, esse é um processo de convolução. Então, aqui a gente vai entrar mais detalhe nesse processo de convolução e como que ocorre de fato. O processo de convolução tem como objetivo atualizar os pesos do filtro. Aqui está um exemplo de 1, 0, 0 e 1, mas geralmente ele começa com um valor extremamente aleatório e são esses valores que vão ser atualizados durante o processo de aprendizado da rede. Então, por um processo chamado Gradient Descent, que vai ocorrer por forma de derivadas, enfim. É uma matemática de cálculo 1, álgebra linear e tudo mais. Mas assim, em geral é assim. Peguei essa matriz amarela e passei por cima dessa matriz azul/roxa. Esse aqui é o processo de convolução. Então eu fiz 3 vezes 1, 4 vezes 0, ou seja, cada um, 2 vezes 0, e aí achei o menos 1, certo? E aí eu vou fazer isso para todas as posições. Peguei menos 1, 9, 8 e menos 1 de novo, ok? Então esse é basicamente o output que a gente tem depois de uma convolução, tá? Porém, a questão não acaba aí. Depois que ocorreu o processo de convolução, vai ter uma função de ativação. A função de ativação, pelo mesmo nome diz, ela basicamente determina que resultados vão ser ativados, isso que não são, ou seja, quais valores são importantes nesse resultado que a gente obteve e quais valores a gente simplesmente pode dar um grau de importância menorzinho. Aqui está um exemplo de função de ativação. Tem inúmeras funções de ativação. Se você entrar até na Wikipédia e procurar funções de ativações lá, vai dar uma lista de um monte de função de ativação, vários exemplos de, enfim, todo tipo de função de ativação que você pode imaginar. Mas a mais utilizada que eu vejo é a ReLU ou a LeakReLU, que é uma muito parecida com a ReLU. E aqui tá um exemplo de uma da ReLU, que simplesmente ela é uma função que pega o valor e procura o máximo entre 0 e o valor. Então, basicamente, ela é uma função identidade para valores acima de 0 e é uma função que é igual a 0 para valores abaixo de 0. Então, nesse caso, por exemplo, a gente obteve uma matrizinha menos 1, 9, 8, menos 1
Então a gente sabe que os valores negativos, os 2 menos 1, vão simplesmente sumir e receber um peso zero. Enquanto o valor 9, que é o que ela considerou que tem um valor, é a parte mais importante, assim, é o que ela determinou que é o que vai ser ativado, vai ter um grau de importância maior, tá? Bom, e por fim, a gente tem a camada de saída, que ela é a resposta que a rede deu e vai comparar com o resultado esperado através de uma função de erro, que é uma função de erro que você pode chamar de loss function ou cost function, geralmente chama de loss function. E essa camada de saída, como eu disse, pode ser uma imagem 2D, como eu estou mostrando ali, que essa imagem 2D é um exemplo de segmentação, ou seja, uma rede convolucional que fez trabalho de segmentação. Inclusive, elas têm um tipo de rede que eu vou falar depois, que elas foram determinadas justamente para esse propósito de segmentar. Ou a gente pode simplesmente dar um vetor, ou um número real, 1 e 0, para classificação. Então, assim, há inúmeras possibilidades para a camada de saída, tá? E aí vai comparar com a loss function. É claro que isso aí não são todas as camadas, tá? Existe muita camada. Existe a max pooling, que basicamente diminui o tamanho da matriz, o tamanho do bloco. Existe a upsampling, que faz o contrário que a max pooling, ela aumenta o número. Existe a camada convolucional transposta. Enfim, existem muitas camadas e, assim, para cada problema você vai ver qual é a melhor camada, como eu devo montar a arquitetura, aí que varia de problema para problema, ok? Bom, agora acho que começou a parte prática da coisa. Esse aqui é Bom, já tá a pergunta aí no slide, que números são esses? Como fazer o computador identificar esses números através dessas imagens 2D? Ou seja, cada bloquinho preto que a gente vê aí é uma imagem em 2D, tá? Esse MNIST, ele é um dos datasets mais comuns e clássicos que tem de visão computacional e machine learning na internet. Então, mesmo assim, se depois que eu mostrar a prática, se tiver alguma dúvida sobre, eu não entendi tal parte, eu posso até disponibilizar o Jupyter que eu vou mostrar, mas assim, se você procurar no Google MNIST tutorial, você vai encontrar inúmeras arquiteturas, inúmeros problemas, tudo resolvendo com o MNIST. Esse, assim, quem começa no Deep Learning ou na inteligência artificial, visão computacional, vai começar com o MNIST. É quase certeza, assim, 90% das chances de ser o MNIST que você vai encontrar, tá? E também existe uma outra versão do MNIST, eu nem sei se fala MNIST, mas vou chamar de MNIST, que chama Fashion MNIST, e ele é de roupas. É basicamente a mesma ideia do anterior, só que o anterior é para números, e esse aqui é para roupas, é para determinar roupas. Então eu peguei esses dois datasets e a gente vai falar um pouco sobre eles e criar uma ideia de mostrar como que funciona a visão computacional, assim, para identificar isso. Então a gente basicamente quer dar essa imagem para o computador e ver se ela identifica. Por exemplo, a gente quer dar essa camiseta aqui e eu quero que o computador reconheça que é uma camiseta. Ela me deu uma e fala, isso aqui é uma camiseta, ou passo aqui, isso aqui é um vestido, isso aqui é uma sandália. Então, assim, é isso que eu quero que o computador faça. E o anterior é a mesma coisa. Esse aqui é o número 8, esse aqui é o número 9, tudo mais. Eu vou mostrar primeiro esse aqui, que é o que a gente vou montar do MNIST numérico. E depois do Fashion, eu vou apenas mostrar que a ideia é a mesma, então eu vou fazer apenas para um, ok? Vamos lá. Aqui. Bom, aqui está o MNIST, né? Tem vários exemplos. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes sobre chamar função e tudo mais, porque isso depende de cada função que você vai chamar. Então, assim, isso aqui é bem coisa. Eu vou começar no Data Preparation para mostrar como é simples, como eu disse, como é bem simples você fazer um Data Preparation para Deep Learning. Só deixa eu beber um pouquinho de água.
Então, bom, eu vou chamar os dados, né? Vai ser os dados de treino e os dados de teste. Provavelmente você já viu numa aula sobre os split de training em set. Então você sabe que o training é justamente para treinar a rede, o teste é para testar. Então, isso aqui é basicamente o que eu tô chamando. Então, assim, init load data são cada um desses, ok? Eu vou até mostrar como, vou deixar aqui, vou mostrar como que esses dados saem do load data dentro do Minish, ok? Vou até chamar esse pl show. Ok, peraí. Vou chamar o nome do treinamento só para ter uma ideia do que está sendo treinado. Tá? Bom, aqui. Saiu o número 5. Então, assim, esse é o valor. É uma matriz. Então, eu vou mostrar até o tamanho dessa matriz. Que é Então, é uma matriz 28 por 28 que tem o número 5. Aí não tá binário, né? Não tá tipo 0 e 1, não tá em grayscale, mas é a questão em grayscale. Eu até podia clicar, fazer um PLT para colocar aqui, vamos ver se... Pra vocês verem que... Ó, vai de 0 a 255, então... É isso que a gente tem. É uma matriz de 0 a 255, que basicamente dá o número 5, ok? Agora, eu vou... Bom, também vou mostrar o print do Xtrain, né? Só para vocês terem uma noção do que tem no Xtrain. Que é um vetor, tá? Um vetor com 60 mil dados. E o primeiro, ele deveria ter o número 5. No primeiro valor desse vetor tem que ser 5, porque tem que ser o número que está aqui. Tem que ser o número que está nesse quadradinho. Então, vamos ver se está 5. 5. Então, beleza. Agora, a gente vai fazer um reshape. Porque lembra quando eu disse que a rede neural convolucional recebe um RGB em três, um atrás do outro, ou recebe mais 2... Então, no Keras ou no TensorFlow, ele tem que receber algo 4D. Então, porque primeiro os valores, quanto tem, no nosso caso são 60 mil dados, tá? O segundo e o terceiro são o tamanho da matriz, que é 28 por 28, como a gente acabou de ver. E por fim, o último é o número de canais, o número de canais, channels, enfim, cada um chama de algo, assim, mas número de canais. Então, no nosso caso, é um canal só, porque não é RGB, é algo simplesmente binário não, de 0 a 255, ou seja, preto e branco. Então, eu vou simplesmente fazer um reshape para isso, tá? Aqui, basicamente... Tá. Bom, aí aqui são 28 e 28, como vocês viram anteriormente. E aí, por último, é o 1. Eu vou fazer isso também pro teste já. Aproveitando que tá aqui já tá tudo. Então aí já fica mais fácil. Além disso, eu também quero normalizar, porque eu quero que a rede receba um valor de 0 a 1. A normalização é importante justamente para todos os valores terem um peso igual na hora de entrar. Eu não quero que a rede preste mais atenção no 255 no que o 0. Eu quero que ela preste atenção em tudo da mesma forma, no dado que entra da mesma forma. Então, para isso, a normalização é importante. Em alguns casos, a normalização é muito mais importante do que em outros. Mas, em geral, vai ter normalização. É importante fazer normalização. No nosso caso, a gente só precisa dividir por 255, tá? Porque
é uma normalização conhecida como min-max. Então, é só dividir por 255, porque o menor número é 0, então não precisa ter problema. Então vai ser de 0 a 1. Como o maior é 255, então 255 dividido por 255 é 1. E o menor é 0, 0 dividido por 255 dá 0. Então, sem problema. E aí eu acho que vai brotar. Vou só... Pronto, ok? Bom, já que a gente... Eu vou até rodar antes, porque eu tenho certeza que eu vou acabar... Pronto, agora tá certo. Bom, agora vamos falar sobre o Y. O Y são as classificações que tem dentro. Então, como eu mostrei lá, no Y tem o valor que está nas imagens. Então, por exemplo, o Y em respectiva a esse aqui é 5. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar essa função aqui que chama toCategorical. Ok? E aí eu vou colocar 10. Por quê? Essa função, basicamente, ela transforma os valores do Y, aí sim, em vetor binário. E como a gente tem 10 valores, que vai de 0 a 9, eu quero que seja um vetor que identifique 10 números, de 0 a 10, tá? Eu vou até mostrar pra vocês. Lembra que o primeiro tinha o valor 5? Então, agora ele tá assim. Primeiro, ele tá assim, ó. Viu que é um vetor binário? Então, ó, o primeiro aqui é 0. Então, se o valor que tivesse na imagem fosse 0, aqui deveria estar 1 como verdadeiro. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 tá 1, por quê? Porque é o número verdadeiro, que é 5 que tá na imagem, ok? Então, isso já tá. Então, assim, a gente já fez e como a gente já tá em uma coisa binária, já tá 0 e 1, não precisa se preocupar com normalização aqui, tá? Só no X, porque era outra coisa. Aqui tá o modelo. Eu criei esse modelo com Keras, tá? Que é, acho que a ferramenta mais usada, talvez. E, bom, aí tem aqui, aqui essas duas aqui são as redes convolucionais, as camadas convolucionais que eu falei. O primeiro é o número de filtros, quantos filtros vai passar, ou seja, quantos daqueles quadradinhos amarelinhos vai passar por cima da matriz. O kernel size é o tamanho do filtro, no meu caso é um filtro 3x3. A activation é a função de ativação, como eu disse, a relu é a mais usada e eu usei ela aqui também, a relu. E aqui tem o input, né? Que é o input, que é a primeira matriz que a gente vai receber daqui, que é essa matriz aqui. Eu tenho que avisar a rede que tipo de matriz ela vai receber, tá? Aqui tem a max pooling, que ela basicamente diminui o tamanho da matriz. Nesse caso, ela vai diminuir o que ela recebe por 2, então ela vai diminuir pela metade. Ela é importante por quê? Porque se você tem uma imagem gigantesca, digamos, sei lá, 4.000 por 4.000 pixels, não sei, você vai ter muito custo computacional. Então essa camada ela é justamente para diminuir esse custo computacional e pegar a informação mais importante. Ela não simplesmente diminui assim aleatoriamente. Ela faz um cálculo de calcular qual é a informação mais importante que tem na matriz e aí ela diminui a matriz, ok? O dropout, ele também é uma função importante. Ele simplesmente desliga alguns pesos aleatoriamente durante o treinamento, justamente para todos os pesos aprender um pouco, tá? O flatten é pegar a matriz e transformar num vetor. Então, se a gente tem uma matriz, sei lá, 3x3, eu quero transformar no vetor 9, né? Com 9 itens. Aí, depois transformando num vetor, a gente vai ter uma camada de uma rede neural normal, com 128 neurônios, também com ativação relu. Outro dropout, para a gente desativar alguns pesos. E aí, por fim, a gente vai ter a camada de saída, que vai ter 10 neurônios. Justamente por quê? Porque existe 10 valorzinhos aqui, ó.
Então a gente tem 10 desses, então o final vai ser 10. No final a gente vai usar uma outra tipo de função, que é a softmax, que ela é melhor para trabalhar com valores assim, como que tá nesse vetor aqui, tá? Por fim, a gente vai compilar esse modelo. Então, na hora de compilar, a gente vai escolher uma loss. Então, a gente escolhe essa loss aqui. Escolher um otimizador, como que vai ser o processo de aprendizado. Então, o otimizador é importante para definir isso. E a métrica é basicamente para a gente ter uma ideia do que está acontecendo durante o treinamento, tá? Então, é isso aqui que está tudo na hora de compilar. Aqui eu coloquei esse summary, ele não é essencial na hora de treinar um modelo de forma nenhuma, mas eu só coloquei ele aqui para ter uma ideia de como que é essa rede, né? Então, bom, primeiro a gente tem, depois tem um output, que é depois da convolução, então fica 26, 32. O 32 aqui, que é o número de canais no final, é justamente o 32 que está aqui, como o 64 é o 64 que está aqui. O filtro sempre vira o número de canais. O número de filtros sempre vira o número de canais do output. Sempre, tá? Então, a gente tem aqui o número de parâmetros, é quantos parâmetros tem para aprender. Aí, aqui tem o max pooling, como eu disse. Ela diminui a matriz pela metade, ó, de 24 por 24 ficou 12 por 12. Tem o dropout, que é simplesmente desligar. Aqui, ó, transformou tudo em um vetor só, ou seja, multiplicou 12 por 64 e transformou num vetor. Aí tem a dense com 128 neurônios, 128, e por fim a dense final, tá? Ao todo são cerca de 1 milhão e quase 200 mil parâmetros para aprender. Então aqui essa função sumária é bem interessante. Se você estiver montando alguma coisa, ela é bem interessante para você saber se o que você está fazendo é correto, tá? Então, bom, aí agora é só rodar. A gente chama essa função fit, que simplesmente vai começar a rodar, calcular os scores, e aí vai criar um model save. Eu vou só começar a rodar de início, mas eu vou parar antes, ó, viu? Ela vai começar a rodar e tá vendo, ó, que a loss começou a diminuir, enquanto a acurácia começou a subir. A gente quer uma acurácia alta, a gente quer uma acurácia próxima a 90%. Então, isso é bom que a acurácia está subindo e a loss está diminuindo, ou seja, a função de erro está diminuindo. Isso é importante. Então, eu vou até parar já o treinamento, porque eu já deixei, porque senão, se eu for esperar aqui muito, vai demorar. Então, eu já deixei um aqui semi-pronto, semi-treinado, ó, que já está tudo treinadinho, como vocês podem ver. Aqui está 98% de acurácia. A loss chegou a 0.03 no teste. Então, isso aqui já é o que a gente ia obter provavelmente próximo no outro. Eu salvei o modelo e aqui eu vou prever. Então, o que eu vou dar é o teste, ou seja, ela não viu isso no processo de aprendizado. E eu quero os resultados que ela obteve na função. Então, assim, eu quero saber os valores que ela deu. Então, assim, eu vou dar uma imagem de um número para ela e eu quero saber o que ela vai me devolver. Que número que ela vai falar que é os números que eu dar. Por exemplo, se eu der uma imagem de um 6, o que ela vai falar para mim? Ela vai falar que é 6, ela vai falar que é 7. Então, é isso que esse result faz, ok? Aqui eu vou plotar simplesmente a imagem. Então, essa função aqui simplesmente pega um número aleatório entre 0 e 10 mil e vai plotar. Vamos... Ó, plotou um 6, tá? Aqui é o result que eu falei, né? Que é o número que... Então, assim, eu quero que ela me responda 6. Então, assim, se ela me respondeu 6, quer dizer que ela aprendeu a identificar o número nessas imagens. Vamos ver? 6. Ela me deu 6. Isso quer dizer que, assim, entende que essa ideia da visão computacional é dar uma imagem para o computador e o computador responder, aprender e conseguir entender, identificar o que está acontecendo ali na imagem. Então, assim, eu estou dando um número caligráfico para o computador em uma imagem, 28 por 28, e ele aprendeu a identificar números nessa imagem, tá? E foi um código, como você viu, um código extremamente simples, aqui vocês podem ver, extremamente simples, não teve nenhum quebra-cabeça para fazer isso, tá? Então, vamos fazer outro, que é o número 7. 7. Então, assim, eu poderia ficar aqui fazendo, ó, 1. Então, assim, eu poderia ficar aqui fazendo, ó, 9, 9.
Então isso quer dizer que o computador consegue identificar números, tá? Eu fiz a mesma coisa pra Fashion Ministry, tá? Tá aqui o código. Como eu disse, se você procurar no Google, esse aqui em especial eu peguei no Machine Learning Mastery, só mudei alguma coisa ou outra. Mas tem até versão com redes neurais simples, sem ser redes neurais convolucionais. Então, coisa. E aí eu tenho o resultado, a mesma coisa. Eu vou plotar a foto de alguma coisa, uma camiseta. Eu quero que ele responda pra mim que isso é uma camiseta. Então, camiseta, tá? E, bom, isso aqui eu acredito que seja uma blusa. Camiseta também, olha. Viu? O computador já sabe mais do que eu, já. Sabe, tênis. Então, tênis. Então, o computador aprendeu. Então, bom, de novo. A gente deu uma imagem pro computador e a gente quis que ele identificasse as coisas. Ele tá identificando. E foi extremamente simples, não teve nenhum problema, não teve nenhuma dor de cabeça. E é uma coisa que eu consegui fazer no meu computador. Esse computador não é de trabalho, é um computador que eu uso uso pessoal. Então, assim, não precisei de um computador potente, não precisei de, sabe, um laboratório cheio de telas e, enfim, não precisei de GPU, não precisei de nada disso. É meu notebook simples para uso pessoal mesmo e eu consegui fazer isso, tá? Então, voltando para a apresentação, que agora a gente já foi... Bom, a gente já falou da prática, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre redes neurais convolucionais, como elas funcionam, já viu na prática. E é importante ressaltar que eu acho importante trabalhar na prática. Porque, assim, a teoria é importante, claro. Sem teoria não tem como colocar a mão na massa. Mas é importante também pegar a mão na massa e fazer as coisas, porque é só assim que aprende. Principalmente essa área de visão computacional. Eu aprendi de verdade quando eu comecei a trabalhar nisso e a ter que enfrentar e principalmente criar código, né? Você sentar e criar os seus próprios códigos, isso é importante. Então, por isso que eu recomendo o Machine Learning Mastery, o Towards Data Science. Começa lá, vai vendo. Esse ministro tem exemplos no Keras, no site do Keras. Então, assim, tem muitos exemplos lá. Exemplos prontos com o Google Colab, tudo explicadinho. Então, assim, recomendo para ir lá ver, ok? Bom, agora, para finalizar só, vamos falar sobre as aplicações da visão computacional no dia a dia. Bom, primeira é os carros autônomos. Os carros autônomos usam a visão computacional por quê? Porque ele precisa saber que tem uma pessoa ali, ele precisa reconhecer que tem uma pessoa ali, ele precisa reconhecer que tem um outro carro ali e o carro tá vindo em direção dele. Ele precisa reconhecer também os semáforos, se tá verde, se tá vermelho, ele precisa reconhecer placas, sabe, a placa de pare, ele precisa saber que tem uma placa de pare ali. Então, ou faixa de pedestre também. Então, isso é importante ter visão computacional dentro de um carro autônomo, por isso é importante, tá? E a gente vê aí, o Google já tá lançando os carros, o Tesla, eu acredito que você vê notícia quase todo dia do Tesla com os carros e caminhões autônomos que já estão andando nas estradas nos Estados Unidos. A General Motors também tá lançando. Então, assim, já é uma coisa... E existe um debate muito grande do porquê carros autônomos são importantes. Tem a questão também ambiental, de que o Uber, se eu não me engano, também estava com esse projeto. Eu não sei se ainda tá, mas até pouco tempo atrás ele estava com o projeto de ter Ubers autônomos. Então assim, isso é uma das aplicações. A gente acha que é uma coisa que está daqui a muitos anos, e não, já existe desde 2011, 2009, como eu mostrei anteriormente, certo? Outra coisa, reconhecimento facial. A gente também acha que é coisa só de filme e que não acontece. Bom, provavelmente se você tem no seu celular já reconhecimento facial. Você tá vendo, acho que a questão na China de que o governo tava questão de reconhecimento facial, bom, saiu na notícia esses tempos aí. Então, assim, é uma coisa que você já tá usando provavelmente no seu bolso, porque o seu celular tem, então, assim, você já tá usando. O meu celular tem reconhecimento facial, é como eu desbloqueio ele. Então, assim, não é um futuro, assim, tão distante. Inclusive, como eu disse, se você procurar aquele paper que eu falei no começo, no futuro, qual é a visão computacional no futuro, esse é um dos maiores debates que tem, ok? Futuramente. Aplicações na medicina. E isso aqui eu acho que talvez seja o que mais motivou a visão computacional a crescer, eu acredito, porque é muito importante. Primeiro, reconhecimento de tumores.
Então, uma máquina com visão computacional aprendendo de imagens médicas, ela consegue ter ideia de se isso é um tumor, se isso é um tumor maligno, se é um tumor benigno, o que é. Então, se você está com problema no coração. E isso é coisa. Por exemplo, recentemente, na questão do coronavírus, na China, eles estavam usando reconhecimento de imagem, de raio-x, com visão computacional, usando visão computacional, claramente, para reconhecer quais os danos que o coronavírus dá no pulmão. E tem alguns casos, já uns papers, que eu até procurei por cima, que reconhece pela foto do pulmão se a pessoa está ou não com coronavírus. Então, assim, é para você ver o quanto a visão computacional está agindo até mesmo numa pandemia, tá? Essa quarta imagem aqui, ó, de um olho, do fundo do olho, né? Do fundo do olho, eu acho isso muito interessante. E, bom, aquela palestra que eu fui no Uruguai, o congresso que eu fui no Uruguai, eles falaram desse trabalho aí do fundo do olho. E é uma coisa, assim, primeira coisa era usar visão computacional para reconhecer doenças oculares, doenças dentro do olho. E primeiro que o Deep Learning, etc., é muito mais rápido do que um médico. Então, assim, um exame que demoraria 3 dias para ser analisado, poderia ser analisado por um computador em questão de horas. Então, isso ajudaria muito a evitar, por exemplo, a cegueira, como eles citaram lá. A segunda coisa incrível desse trabalho não só doenças oculares. O computador conseguiu até mesmo entender doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças cardiorrespiratórias, as chances do paciente ter ou não um infarto. Tudo isso pela imagem do olho. E foi assim que o computador conseguiu aprender. Coisa que o médico não consegue olhar essa imagem do olho e saber se a pessoa vai ter um risco de infarto ou não. E a máquina conseguiu. Então, assim, mas assim, eles não como eu disse, não é uma coisa mágica. Ai, meu Deus, a máquina tá criando saberes que nem os seres humanos têm. Não é isso. É que provavelmente ela viu um padrão nessas imagens que nós não conseguimos compreender esse padrão. Então, assim, é uma coisa muito mais assim, refinada, digamos assim. E eles explicam, eu li esse paper, inclusive, eu fiquei bastante interessada, então eu li. Eles explicam por que a máquina chegou a essas conclusões e tudo mais. Então, assim, não é... E eles tentam argumentar do porquê. E até médicos, tipo, publicaram sobre isso. Então, assim... Mas é pra ter uma ideia de que realmente é interessante. E a gente consegue... Já na aplicação da medicina tá sendo incrível por causa disso. Eu até vi algumas coisas sobre cirurgia, né? Que tem robôs já fazendo cirurgias, né? Por exemplo, cirurgias no olho mesmo. E também usa visão computacional. Então, assim, não é só deep learning, não é simplesmente treinar uma rede para isso. Não. Tem também outras aplicações além disso, tá? Essa última aqui, por exemplo, é pintas, né? Pintas. Então, você mostra a foto de uma mancha, de uma pinta pra máquina e a máquina consegue reconhecer se é um tumor ou não. Então, isso é bastante interessante. Aplicações na astronomia. Essa é uma das minhas áreas, né? Porque eu sou física, sou formada em física, minha área é física, mas atualmente estou fazendo mestrado em astrofísica, então a astronomia é bem próxima ali da astrofísica. Aí tá reconhecimento de galáxias, tá? Esse paper foi publicado ano passado, chama Morpheus, o nome do modelo, e ele consegue reconhecer galáxias por imagens, tipo, que tipos de galáxias são, se é galáxia elíptica, se é regular, Então, assim, é bem interessante. Eu vi a apresentação desse paper, é bem legal. Bom, coronavírus, como eu já disse antes, eles usaram imagens de raio-x para identificar se a pessoa está com coronavírus ou não. E também tem esse de reconhecimento facial, de usar se a pessoa está usando máscara ou se a pessoa não está usando máscara. E aqui é interessante essa foto, porque até pessoa que está lá no fundo, sem foco nenhum, a máquina não está conseguindo reconhecer. Então, para você ver o quão longe a visão computacional está indo. Então, até coisas embaçadas a visão computacional já está conseguindo enxergar. Mapas. Esse aqui é um exemplo pegou uma imagem de satélite do Google Maps, que você provavelmente já usou, e transformou em mapas. Então, também é visão computacional, porque você entra uma imagem de satélite e ela te devolve mapas. Você pode ver que é muito próximo. Isso ajuda muito, porque imagina quantas ruas não tem no mundo que o Google precisa fazer. Mas e se fosse fazer isso à mão?
Então, assim, ajuda também a fazer isso. Bom, eu cheguei no final dessa aula. E, bom, aqui tá um sumarzinho do que foi visto, a introdução à visão computacional, eu falei um pouco da história da visão computacional, dei um pouquinho de prática aí, espero que tenham gostado. Aplicações também da visão computacional no dia a dia, que eu falei agora por último. E, bom, é isto. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu tô no Twitter, então minhas mensagens lá são abertas, você pode mandar, que eu tento responder, pelo menos eu tento saber se eu sei a resposta, se eu não souber eu vou procurar. Então, é isso. Bom, obrigado, e obrigado de novo, Diego, pelo convite, e é isso.